Vamos entender nesse vídeo algo muito importante que tem interface com as principais doenças que temos hoje. Qual é a importância do nosso intestino com a nossa saúde, com as doenças crônicas não transmissíveis? Eu sou imunologista, alergista e imunologista, trato de doenças alérgicas todos os dias. E o que é muito importante avaliarmos? A saúde intestinal. Não só pela microbiota intestinal, que sabemos da importância, que começamos a identificar a partir já deste século, maior número de artigos, a partir da descoberta do DNA das bactérias intestinais, mas não só isso. A permeabilidade intestinal é algo que é a chave para compreendermos essas doenças tão prevalentes hoje, como doenças autoimunes, as doenças alérgicas, o próprio câncer, as doenças que acometem, por exemplo, esteatose hepática, hipertensão, placas de aterosclerose, levando a um infarto. Tudo isso, além, claro, das doenças cerebrais, como depressão, ansiedade, autismo. Tudo isso tem relação com uma inflamação que pode existir a nível intestinal e está direta ou indiretamente ligada a essas patologias. Então, entendam a importância disso. A permeabilidade intestinal, o que é? O nosso intestino, ele é o maior órgão que tem interface com o meio externo. Quando nós pensamos a leigo modo, às vezes nós achamos que a pele é o órgão que temos maior contato com o meio externo, e não é. É o nosso intestino. Em metros quadrados, se nós esticarmos o intestino, ele tem o comprimento de uma quadra de tênis. Vejam o tamanho. Só que ele é muito achatadinho em vilosidades. Nessas vilosidades há uma rica, como se fosse uma fábrica. O nosso intestino, entenda como uma parede. Essa parede, ela precisa ter tijolos, mas também o cimento. Se tivermos só tijolos, entenda que nós podemos ter frestas. Essas frestas podem ser finas, essas frestas podem ser mais grossas. E logo atrás está o nosso sistema imunológico. 80% das células do nosso sistema imune está logo depois dessa parede. E aqui na frente, o que está? Está a microbiota intestinal, que é a antiga flora intestinal, o alimento que comemos, IgA secretória, que é um tipo de defesa que nós temos, o muco protetor, que é como se fosse uma geleia que protege essa parede intestinal, que protege esse estômago e tudo isso. Aquilo que comemos, imagine se essa parede não está com o cimento que veda toda essa parede. Essa parede, ela tem então esses tijolos, o cimento, porque aí não existem as frestas, e existem umas portas, umas catracas. Essas catracas, existem várias proteínas nela. A mais importante, a mais conhecida, que já foi bastante estudada, é uma chamada zonulina. Então, essa catraca, ela tem que abrir para o que pode entrar. Ou seja, para aquele alimento bom, para aquele alimento que foi bem digerido. Eu vou falar um pouquinho disso mais tarde. Aquilo que não for bom, essa catraca tem que estar firme para ir embora. Para ir embora por onde? Pelas fezes. Então, se tudo estiver certo e se nós comermos a maior parte dos alimentos bons, esse intestino abrir e fechar só para o que é bom, nosso sistema imune está ali, fazendo o papel dele, que é um exército de proteção. Esse exército, ele vai estar calmo, tranquilo, em treinamento, liberando só citocinas, sinalizando o que precisar, mas sem reagir de forma exagerada. Agora imaginem quando nós comemos muito lixo. O que é lixo? Vamos pensar aqui numa balinha, numa fine, por exemplo. O que é esse alimento? Ele é um xenobiótico, ele não é um alimento. Ele é algo puramente industrial, que o nosso corpo não sabe o que é. Não é uma proteína natural. E aí, o que acontece? Se essa barreira intestinal, se não tiver esse cimento, se tiver alguma portinha meio aberta,
o que é comum que aconteça, e muito alimento industrializado, né, muito processado, um alimento com muita toxina, um alimento com muito aditivo alimentar entrar, ou um exagero de alimentos de difícil digestão entrar por essas frestas. Lembre que o nosso sistema imune está logo aqui. E como ele vai reagir frente a um alimento que entrou e que não deveria entrar? Liberando citocinas inflamatórias. Essas citocinas inflamatórias vão sinalizar sistemicamente para todo o nosso corpo, não somente no intestino. Muitas vezes o paciente tem uma diarreia, tem algo explosivo, mas nem sempre. Às vezes isso vai se manifestar quando acontece cronicamente com dores articulares, com fadiga, com alergias recorrentes que podem acontecer à distância, por exemplo, na via aérea superior. Então, aquele alimento que ou ele não foi bem digerido, ou ele não é um alimento verdadeiro, ou a nossa barreira intestinal não está firme, não está segura do que pode entrar e o que não pode, vai estimular o nosso sistema imune. Então, são inúmeras situações que podem fazer com que esses processos inflamatórios aconteçam. Por que no João vai acontecer uma hipertensão arterial e na Maria uma alergia? Porque aí vem a genética, a susceptibilidade genética de cada um, que é inerente à individualidade do ser, que é muito importante. Então, boa parte das doenças que temos, carregamos esses genes, mas esses genes poderiam estar silenciados, não estarem expressos, se os hábitos, se a nossa condição clínica, se nós tivermos boas condições de saúde, muitas vezes esses genes não expressam aquela doença. Então aí vem as nossas escolhas e entra na epigenética, não é isso? Então é muito importante entendermos tudo isso, essa saúde intestinal. E como podemos perceber que algo pode não estar tão bem? Esses sintomas que eu falei, por exemplo, não acordar indisposto, né? Não ter um sono reparador, então começar com uma insônia, dores no corpo, dores articulares, inchaços, dores de cabeça recorrentes, infecções recorrentes. Não é uma infecção de urina, mas várias infecções de urina já me sinaliza que você está tendo uma disbiose geniturinária, provavelmente também uma disbiose intestinal. Então, algo que está errado no seu organismo e que vem acontecendo com frequência, nem sempre há uma diarreia, nem sempre há uma constipação intestinal, que é o intestino mais preso, mas muitas vezes isso acontece. Então, perceber o que não está bem, o que vem acontecendo com frequência, é o primeiro passo para procurar ajuda. A alimentação. Como podemos melhorar? Se comermos alimentos em natura, alimentos que vêm da terra, nosso corpo vai agradecer. Quanto menos alimentos industrializados, melhor vai ser. Melhor nosso corpo vai enxergar que a nossa alimentação ela está sendo favorável, a não ser aquele alimento que temos uma sensibilidade alimentar, uma alergia, que vamos falando em outros vídeos. Mudanças no nosso comportamento, por exemplo, sempre éramos, além de dispostos, não tínhamos problemas com humor, instabilidades, e agora muita irritação, muito desânimo, né? Uma depressão, um transtorno de ansiedade, né? Um pensamento repetitivo, algo que está acontecendo que você às vezes não está entendendo o que é. Também pode ser um sinal. Entendam que são vários sinais. Exames de sangue? Sim, exames de rotina. Uma ferritina mais alta, o colesterol alterado, né? Presença de sinais aí que o seu coração às vezes já está começando a formar placas de aterosclerose, um fígado mais aumentado, e mesmo numa pessoa magra, esbelta, rígida. Então, as doenças crônicas não transmissíveis estão muito prevalentes.
Mas antes nós víamos essas doenças aparecerem nos idosos. Hoje, cada dia mais cedo, inclusive nas nossas crianças. A resistência à insulina, o diabetes, também é uma doença inflamatória. Então, precisamos estar cientes da importância da nossa saúde intestinal, porque o nosso sistema imunológico está logo aqui, de olho em tudo o que está acontecendo. Antigamente, quais eram as doenças mais prevalentes e que acometiam a população? Eram doenças infecciosas, era uma morte súbita, era uma infecção, uma bactéria que não conseguia ser controlada. Isso praticamente foi eliminado. Hoje, o mal atual são as doenças crônicas. Você passa uma vida com alteração e o seu corpo vai tentando remar com aquilo enquanto dá, até que explode. Então, estamos estudando muito a saúde gastrointestinal, a relação do sistema imunológico com o intestino e não só com as alergias, mas com todo esse espectro de doenças. Por isso a importância de falarmos aqui e falarmos para que vocês compreendam, porque hoje o paciente é o protagonista, ele sempre foi o protagonista da sua história, mas hoje você tem condições de procurar informação, de saber, de ir atrás, canais como esse, como outros, procurem profissionais que vão tentar te levar informação para que você tenha mais saúde e não profissionais que vão só te dar um remedinho, que é, infelizmente, o que a gente mais vê. Conte comigo, curta o nosso canal, dê o seu like, comente, porque isso vai ajudar para que essa informação tenha acesso a mais e mais pessoas. Se você tiver dúvidas, coloque aqui embaixo, que eu faço questão de responder. E se você gostou, dê o seu like e se inscreva no nosso canal. Sempre teremos dicas sobre saúde aqui para você.